Olá, sejam muito bem-vindos ao Família Mais. Hoje a gente vai estar falando sobre autocuidado e saúde na família. E para isso a gente convidou a médica doutora Odalis Vaz, que vai estar tirando todas as suas dúvidas, dando dicas importantíssimas para a sua saúde. Você já conhece nosso Instagram? Para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. Você já sabe, sexta-feira a gente tem um encontro 21h30 pela Atitude TV. Segue a gente, curte e compartilha. E também uma proposta lindíssima que a Duorama Home traz para sua casa. Doutora, muito bem-vinda ao Família Mais. É uma honra ter você aqui com a gente. Prazer. Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas, né? Sim, vamos sim. Então vamos lá? Obrigada pelo convite. Nada. Vamos sentar no sofá do Família Mais para a gente estar falando um pouquinho sobre, autocuidado, saúde. Mas antes disso, queria que você falasse, explicasse para a gente aí quem é a doutora Odalis. Olha, doutora Odalis, eu sou uma mãe, tenho 2 filhos. Deus me deu 2 presentes maravilhosos, uma menina de 10 e um menino de 8. Tenho marido, enfim, pais, um monte de gente para cuidar em casa. Eu sou estrangeira, vim da Bolívia. Sim. Aí eu estudei medicina aqui na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. Aí formei medicina, fiz cardiologia. Eu senti a necessidade de aprender um pouco mais de exercício físico, porque os meus pacientes começavam a exercitar e adoeciam. Aí eu fiz medicina esportiva. Depois disso, eu comecei outras especialidades, mas olha que fato interessante, né? Como nossos filhos são importantes. Sim. A minha filhinha ela nasceu prematura e com muitas doenças. E aí, eu buscando ajudar minha filha, eu descobri uma outra parte da medicina, pela qual hoje eu não abro mão, que eu não paro de estudar, então estou sempre estudando muito, que é uma área que a gente chama de medicina integrativa, ortomolecular, e aí tem várias pernas, medicina quântica, nutrigenômica, epigenética. E aí, comecei a estudar para ajudar minha filha. Então, Deus é perfeito, porque até na Aham. doença, Ele está Verdade. trabalhando para nosso bem. Hum. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu descobri essa outra parte da medicina que até então nunca tinha ouvido falar. Eu, como médica, estando na área médica, já tendo feito várias especialidades, nunca tinha ouvido falar. Olha que Sim. E aí, interessante. quando eu descobri, eu comecei a cuidar da minha filha, da minha família, com essa outra visão, né? A gente tenta evitar medicamento, uma coisa que não existe na tua fisiologia, e a Sim. gente tenta usar os nutrientes e coisas que existem na tua fisiologia Que já para vem no nosso corpo, é restabelecer. isso? Isso, coisas que existem em você, que existem na gente, que por estilos, mudanças de Tá. ambiente, Uhum. porque todo mundo já ouviu falar que o planeta está diferente, né? É, Então, a verdade. toxicidade ambiental, problemas nas plantas, nos animais. Então, uma maçã dos anos 50 equivale a 26 maçãs de hoje. Então, a gente já começa a Uau! entender que nós todos somos um pouquinho desnutridos. Então, entendendo essas questões, a gente foi descobrindo como a gente pode olhar para as doenças de um outro jeitinho. Uhum. Olha, você já viu aí, né, que esse programa promete uma médica que traz uma proposta completamente diferente do que a gente conhece e ouve por aí, né? Sim, até para mim foi diferente. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com isso, assim, eu fiquei meio chocada. A primeiro encontro, a primeira imersão, eu fiquei assim, nossa, como assim? Eu nunca vi isso. Para mim foi um despertar, Uhum. né? Mas assim, e eu entendo hoje nitidamente que Deus utiliza a dor e o sofrimento às vezes para te direcionar, porque provavelmente eu nunca teria chegado a isso se não fosse pelos problemas com minha filha. E hoje sou Entendi. muito grata, porque até nisso tem a mão de Deus. Que bom. E doutora, como é que a medicina, como é que essa decisão de ser médica chegou na sua vida? É, eu sempre gostei de cuidar. Então, já criança pequena, eu gostava de cuidar os meus irmãos, os amiguinhos. Eu sempre gostei do cuidado. Então, minha mãe fala que muito pequena eu brincava de médico. Hum, Então, assim, realmente uma coisa que veio junto comigo, assim, o gostar do cuidado na minha família, ninguém é médico, minha mãe, ninguém é médico, não então, tem assim, não, médico. não tem médico nenhum. Mas veio uma coisa comigo, eu queria ajudar, cuidar do outro, Aham. sabe?
Eu disse que minha mãe que eu brincava de botar soro nas bonecas, amarrava o sorinho pendurado, Aham. botava um estetoscópiozinho que ela tinha comprado de brinquedo. Então, assim, realmente era uma coisa que veio comigo. Não Algo sei. seu, né, natural, espontâneo, não. Eu mesma não tenho essa percepção de onde veio, mas eu sei que é uma coisa que eu sou muito apaixonada de fazer, cuidar das pessoas. Como médica, né, você estudou muito para se tornar médica e continua estudando, né? Você descobriu aí não sei, uma nova ferramenta, um novo Sim, norte através da sua é, filha? isso mesmo. Então, assim, depois eu fiz várias especialidades. Fiz a medicina prática ortomolecular, que eu sou apaixonada. Tá muito em alta ortomolecular. O que que seria isso, ortomolecular? Então, exatamente isso. A gente cuidar de doenças a Ah, partir de nutrientes, estilo de vida, né? Regulando os hormônios, tirando as coisas tóxicas, parasitas e restabelecendo a saúde como como um todo. Então, tá. então, hoje eu não consigo ver, embora eu trabalhe como cardiologista ainda de maneira filantrópica na Santa Casa de Misericórdia, Sim. eu não consigo mais só olhar para o sistema cardiovascular como se fosse separado do gastrointestinal, da cognição, do Tem uma sistema. conexão Tem uma ali. conexão. Eu hoje enxergo que tudo isso tem a ver. Tudo é coisa única. Então, a medicina ortomolecular e as outras pernas da medicina integrativa, que tem várias, elas têm essa visão, entender a fisiologia, como que um sistema interage com o outro. Lógico que não é que a gente não use, né, um endocrinologista, um ortopedista, não é isso. Né? Quando há necessidade, eu vejo um tumor do pâncreas, eu vou encaminhar para o endócrino. Quando eu vejo um problema muito ortopédico, vamos fazer célula-tronco, leva para o ortopedista, faz uma prótese. A gente usa as outras especialidades, né? É como se fosse, alguém já me falou isso, é como se fosse um clínico geral bem aprofundado. É, É, né? De forma leiga, né? foi, é como se fosse isso, um Ah, clínico geral bem aprofundado, que uhum. a gente vai direcionando quando necessário, mas as ferramentas certamente a gente evita bastante, só usa estritamente necessário medicamentos. A gente parte do conceito que se algum sistema não está funcionando, é porque falta algum tipo de combustível, algum tipo de ferramenta, né? E se eu Uhum. restabelecer aquilo, aquele sistema voltará a funcionar. E como é que é esse cuidado na prática, pensando na totalidade do ser humano? Como que é? Como que Então, funciona? eu acho que isso é extremamente importante, sabe? Porque, principalmente quando a gente fala, que você falou assim, né, cuidado da família. Isso. Por quê? Tudo tem a ver com o corpo. Ou seja, o mau humor do marido pode ser uma deficiência hormonal, Hum. deficiência nutricional. A fadiga excessiva pode ser um problema nutricional. A hiperatividade da criança pode ser algum problema nutricional. Então, quando a gente olha, e às vezes a gente entendendo isso, que é uma coisa além do querer. Eu tinha um paciente que era interessante, ele falava assim, ele tinha muita raiva, muita ira. E ele falava, eu já fiz o Veredas Antigas, vencendo a ira, fiz o negócio, estudei, isso aqui, Todos os mas retiros todos os espirituais da retiros espirituais vida, da vida para ele já controlar a tinha, ira, mas não tinha jeito. tinha uma hora que eu explodi e tal. E ele falava assim, às vezes eu não quero nem falar que sou cristão, porque eu tenho vergonha, porque eu não consigo controlar a raiva. Mas, aí quando eu expliquei, porque exatamente isso, a tua fisiologia, ela manda Olha, que sobre o que você quer interessante. ser. Então era algo É fisiológico, algo não era algo fisiológico, espiritual. exatamente, não é algo que ele não quer, tipo, igual uma criança, fica quieta, e ela fala, fica quieta, para de balançar a perna. Ela Aham. não vai, gente, alguma coisa não tá bem. Tá. Aliás, quando a gente vê essas coisas, a criança está pedindo ajuda. Algo Hum. não está funcionando bem, A gente entendeu? não tem esse olhar, será? Pois é, a gente não tem esse olhar. Então, hoje, quando a gente chega a uma família, e uma família às vezes disfuncionante, entre Sim, aspas, né, sim. que há muitos conflitos, às vezes são problemas fisiológicos, coisas que Olha, não estão adequadas. que interessante você trazer E isso, com dessa qualquer. ótica, né, pra gente ter esse Sim, entendimento que nem tudo é espiritual, nem tudo é emocional, também pode ser fisiológico. mas certamente o nosso espiritual e nosso emocional interferem Sim, diretamente na nossa saúde física e vice-versa. Então, é um mix. tá. Então, vamos dar um É. exemplo, né? Uma pessoa que acabou de passar por um trauma sério,
de tristeza, Sim, sim. perda e tal, aquilo vai repercutir, vai ter uma repercussão sobre a saúde física. Claro. Às vezes essa pessoa vai ter uma queda de imunidade, ela vai perder, os hormônios vão mudar, os hormônios do estresse vão subir, os hormônios Uhum. anabólicos vão descer, vai gerar uma desnutrição, vai gerar uma alteração do intestino, ou vai ficar preso, ou vai ficar solto. Isso vai gerar Hum. desnutrição, perda de memória, alteração de sono, entendeu? E é É uma cadeia ali, né? cadeia, exatamente. Então, a gente precisa entender que essas 3 pernas, espiritual, emocional e físico, elas se completam. Eu digo que nós temos 3 corpos, né? Exatamente isso, o físico, emocional e espiritual, e aí a gente não cuida tão bem dos 3 corpos. O brasileiro cuida pouco da saúde física? Mais ou menos, assim, eu acho que a pandemia deu esse despertar, né? Do cuidado Do físico? cuidado físico. Não, emocional e espiritual também. Do Também? cuidado O como emocional pessoa integrada, assim. teve ali um grande excesso de pessoas adoecidas emocionalmente, né, Sim, que a muita pandemia perda, trouxe. luto, né, e isso, por exemplo, eu percebo em relação aos brasileiros, como eu falei, eu sou estrangeira, né, e eu conheço outras culturas, nós lidamos um pouquinho diferente com a morte. Muito diferente, né? Dependendo da cultura, se você for para o México, então, morrer é Aham. uma festa. Morrer é uma festa, Tem a então festa é lá, uma né? festa. Então, assim, algumas culturas da África é festa, tipo assim, ele passou para um lugar melhor, vamos fazer uma festa. E no meu país, né, a gente leva as crianças para o cemitério, porque a gente entende que a gente precisa que essa criança viva seu luto, porque ela está sendo treinada para a vida, porque tudo que nasce morre, tudo que, né, que um dia Uhum. aparece e desaparece, tudo Sim. que começa termina, então Então só Deus é nada eterno. de virar estrelinha, viajou e nunca mais vai voltar. É importante dizer que Importante, eu conheci muitos pacientes que pegavam um peixinho do filho que morreu e jogava no vaso, dava descarga e falava que o peixinho tinha fugido. Eu falei assim, gente, não, pega o peixe morto, enterre com seu filho, deixa ele chorar o seu luto, deixa ele passar pelas fases do luto, Uhum. porque isso é importante, É. porque ele vai ter muitos lutos ao longo da vida. Então a gente precisa entender que nós temos que cuidar disso tudo. Então a medicina integrativa, na ortomolecular, a gente olha muito para isso, essa questão espiritual, essa questão emocional. Eu indico os pacientes a lerem alguns livros, eu oriento, eu faço muitos vídeos para tentar orientá-los, porque eu entendo que tudo é aprendido. É E verdade. se nunca foram levados a um É. cemitério, e ele vai com 27 anos pela primeira vez para o cemitério, ele entra em pânico. Você sabe o que você está falando? Eu estou lembrando, na morte do meu avô, eu não fui ao cemitério, meus pais não me levaram lá. E na minha mente, ele não tinha morrido, porque eu não vi ele ser enterrado. Aí eu abri o guarda-roupa, vi uma roupa, acho que ele ainda vai voltar, né? Tá vendo? Você não viveu a tua luta. Não vivi o luto, é verdade. E é importante, porque É quando você necessário, né? é necessário, porque achar que um ser humano nunca vai ter luto, não é verdade. Quanto mais cedo você aprende a viver seu luto, é melhor, porque você vai envelhecendo já lidando bem com essa questão. Uhum. Agora, o que você falou, você não viveu o luto, né? E aí você adulta se apresenta para a situação, eu já vi, isso foi bem dramático, quando eu trabalhava em emergência no interior de São Paulo, então, quando eu fazia cardiologia, eu trabalhava no interior de São Paulo, que ganhava um pouco melhor. Uhum. Aí viajava e trabalhava no final de semana e voltava para o instituto e tal. Lá, tive um episódio muito triste, que uma pessoa teve um acidente e morreu. Então, às vezes na cidade era a única médica, sabe? Aí a pessoa foi um acidente, morreu. A família soube, infartou, morreu. Aí outro soube que um tinha se acidentado, tinha morrido, pegou o carro, disparou, se acidentou e morreu. Conclusão, Nossa. Foi um desastre, porque aí no final tinha muitas mortes. Um ciclo ali. Um ciclo de dominós, pá, 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 pá. Eu fiquei assim, como assim, gente? Como não pode, né? E eu vi isso. O emocional estava totalmente, né? Porque eles não sabem lidar com a morte. Sim. Eles não entendem que a morte faz parte da vida. E eu acho faz isso parte da vida. muito interessante, que quando os meus filhos tinham pequenininhos, 2 anos e 4, menos eu acho. Bom, morreu um tio, aí eu peguei, 2 anos e 4 dá para levar para o cemitério, né? Eu conversei com meu marido e falei, olha, no meu país a gente vai para o cemitério, é importante ver um morto, jogar uma florzinha, dar uma choradinha, faz parte. Aí ele ficou assim, tem certeza? Levar uma criança para o cemitério, aí com aquele conceito
né, brasileiro de não levar a criança para o cemitério. Aí eu insisti, eu levei. Quando eu cheguei no cemitério lá com 2 meus filhinhos lá, um de 2 e um de 4, cheguei para cumprimentar minha sogra me olhou assim, me levou num canto assim, vem cá, você trouxe as crianças? Não era? Não tinha ninguém não para ficar com elas, por que você não me falou? Ia ficar... Falei, não, tem sim, minha mãe tem em casa agora. Uhum. Mas eu queria que eles É vissem uma coisa consciente, né? Sim. Não, e uma semana antes ele teve uma morte súbita, se foi um aneurisma, então foi uma coisa rápida. Uma semana antes ele estava brincando com os meus filhos. Aí eu expliquei, sentei com eles e expliquei. Olha, lembra do tio fulano? Ah, é. Pois é, ele morreu. Eu falei, ué, o que é morrer? Uhum. É morrer e separar o corpo do espírito. O corpo fica parecendo um boneco. E o espírito vai com Deus, se a pessoa entregou sua vida a Cristo. Falei, Aí eu cheguei com eles, pequenininha, 2 e 4 anos. Entrei, aí tava o caixão, peguei o meu filho, olhei assim, olha aqui o tio. Aí ele olhou assim, falou, mãe, de verdade, parece um boneco mesmo. Aquelas florzinhas, né? Essa coisa bem brasileira também, as florzinhas em volta da cara. Falei, parece um boneco mesmo. Aí veio o outro, olhou assim, é mesmo. Então, assim, é interessante porque eu realmente percebo que nós precisamos trabalhar esse luto. Sim. Eu não acho justo um pai enterrar o filho. E isso acontecendo o inverso agora? Pior que é. E é por quê? Porque não temos cuidado da saúde, Então, é isso? é que o ser humano tem essa capacidade, né? Até nos desenhos animados e em alguns filmes de super-heróis a gente vê, né? Que nós estamos destruindo o planeta. Essa falta de cuidado com o planeta Terra está nos expondo a muita toxicidade na água, no ar, nos alimentos, em tudo. E isso está gerando uma melhor expectativa de vida. Mais ou menos em 1900, a expectativa de vida era 47 anos. Era muito pouco, morriam com pneumonia, infecção, guerra. De 1900 até 2005, cada geração vivia um pouquinho mais do que a anterior, até 2005. Até 2005. De 2005 para cá, cada geração está vivendo um pouco menos que a geração anterior. Uau! Isso é muito assustador. Ou seja, os filhos estão morrendo antes dos pais, é isso? É isso mesmo. Então, as estatísticas, a gente vai, né, levando, se continuar no mesmo ritmo, certamente, talvez nós vamos enterrar nossos filhos. E eu não acho justo, nem acho certo. E o que Isso se dá por causa de quê? Eu ia perguntar exatamente isso. Quais são os principais inimigos da saúde? Então, são as poluições. Tá. E as deficiências nutricionais. O estresse. Porque o estresse produz um desequilíbrio hormonal. Então, essa vida acelerada que a gente leva. Então, a gente, às vezes, entra também em pânico. A gente fala que o mundo está completamente tóxico. Imagina que a gente tinha um peixinho, que antigamente a gente vivia num aquário limpo. Uma água transparente. Agora nós somos um peixinho na Baía da Guanabara podre, entendeu? Na lama ali, na lama. tentando sobreviver. Exatamente. Eu sempre falo assim, nós somos sobreviventes. Então, o que fazer? Que quando a gente olha assim, dá um sustinho, né? Dá um medo. Você fala, ai meu Deus. Fala, meu Deus, essa mestre só está trazendo a realidade pra gente de uma forma tão cruel, tão negativa. A gente vai trazer também o positivo, né, doutora? Por favor. Não, porque... a gente primeiro tem que ser conscientizado do problema. Claro, né? Achar que está tudo ótimo, não é verdade, está, né? Não está. Então a gente tem que entender. A gente tem que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Então cada um tem que fazer no seu grão de areia. E se todo mundo fizer, certamente a gente vai viver melhor. Então assim como, por exemplo, o Wi-Fi faz mal para a saúde, as ondas eletromagnéticas fazem mal à saúde, aquelas toxicidades todas do ar, do ambiente, das plantas, agrotóxicos, agroestimulantes, terra que não descansa, é muita coisa tóxica. Então, realmente, viver bem é difícil, mas não é impossível. Só que a gente tem que se antenar. Antigamente era assim, né? Eu vou comer trigo. Agora eu pergunto, é trigo ancestral ou é trigo transgênico? Ai, gente, é chato isso, hein? Foi muito. É que as coisas mudaram. Se a gente não se antenar, a gente erra por falta de conhecimento. E na Bíblia diz que por falta de conhecimento meu povo está sendo destruído. Então é por isso que a gente está aqui. Porque a ideia é que as pessoas se antenem, entendam
que a gente tem que ficar ligado, não pode fingir simplesmente que não está acontecendo. Uhum. Por que tem que olhar a comida? Por que tem que procurar o ovo caipira? Porque o ovo que não é caipira não é ovo, gente. Se olhar a composição química daquilo, é nada. Isso aí, olha, Entendeu? Então a gente tem coisa que complicada. se antenar de que hoje a comida não é só comida. A gente tem que olhar comida de onde? Comida de quê? Vem de onde? Tá, Entendeu? comida de verdade, comida né? de verdade. Comida feita em casa, né? Vamos Exatamente. tentar ali. Conhecer os óleos, entender o que a indústria usa nos alimentos. Isso é importante também. Tá, então você acredita na importância de estabelecer uma cultura de hábitos saudáveis na família, seria isso? Claro. Então, assim, se os pais tomarem ciência de que as coisas mudarem, e os pais vão ensinar os seus filhos a se cuidarem no futuro. Então, essa é a ideia. A gente começar dos pequenininhos, que é mais fácil. O nosso paladar que foi treinado com muito açúcar, né? Que a gente era recompensado com açúcar. Um docinho, Um né? docinho, se você comprou, eu vou te dar um docinho e tal. E a gente tem muita dificuldade a lidar com isso. Agora, quando a gente pega uma criancinha e a gente já começa a trabalhar entendendo disso, é muito mais fácil. Ele vai crescer mais consciente. Ele vai saber se policiar, saber se cuidar. Então, é necessário. E Ai, tô assim, sem culpa agora. Porque lá em casa tem o dia do doce, mas eu sou a mãe megera. Aí ela fala assim, não, hoje eu não posso comer doce, a minha mãe não deixa. Ufa, deu até um alívio agora, né? não pode ficar Essa responsabilidade é mal. minha, né, também, É. né? Porque eu que tenho que ensinar ela o que ela pode comer e quando ela deve comer, E né? você sabia que a mulher, a mãe, tem um Hum. papel mais fundamental em relação à comida do que o homem? Então, tem alguns trabalhos que pegaram lá pai e mãe. Né? Um pai vegetariano estrito, a mãe é carnívora. Os filhos são o quê? Carnívoros. Então, assim, eles vão adorar uma carne. Então, eles seguem muito a mãe Olha aí, na você, comida. mãe, né, que tá em casa assistindo a gente, saiba que seu papel é muito mais influenciador na comida do que o Muito. pai, né? Talvez seja pela amamentação, não Talvez. sabemos, mas sabemos que é real. Que a gente tem um papel importante, Que tem né? um papel importantíssimo Na sociedade, principalmente dentro de casa, né? Sim. Você já falou que os hábitos saudáveis de hoje vão impactar, né, as gerações futuras, né? Você já Sim. trouxe isso pra Agora, gente. graças a Deus, né? Porque às vezes a gente assusta, né? Quando a gente vê tanta coisa tóxica, eu já várias vezes eu fiquei meio com medo, sabe? Meu Deus, o que está esperando pra gente no futuro? Quando a gente vai recebendo artigos, informações, sabe? Estatísticas. Né? Estatística. Não, a estatística do autismo é assustadora. A estatística de doenças em crianças neurológicas é assustador. E a gente sabe que é por isso. Está crescendo mais? Muito. A expectativa, assim, da velocidade de crescimento do autismo e outras doenças. Isso está relacionado à alimentação, à vida saudável? Sim, principalmente da saúde da mulher. Então, é a mãe intoxicada, é a mãe deficiente. Porque se a criança nascer com o gene um pouquinho alterado, a doença se manifesta. Então, exatamente o que a gente estava falando de epigenética. Você tem uma noção? O ser humano tem mais ou menos 24 mil genes. Tá. E o ser vivo que tem mais genes é o grão de arroz. Ele tem 46 mil. Aí você fala assim, peraí, você está dizendo que o arroz é mais complexo em genes do que um ser humano? É isso? É isso mesmo. E aí você fala, e por que nós somos tão variáveis e o arroz não? Isso a gente chama de epigenética. Então, o que está acima da genética. Então, os genes são aqueles, mas a maneira deles se expressarem é epigenética. Então, epigeneticamente, nós somos muito complexos. Por isso que nossos genes, embora não sejam em número menor do que o arroz, nós somos muito mais complexos. E, ao mesmo tempo, isso é ótimo, porque o teu gene não vai determinar quem você é. Então, você pode ter gene de demência, gene de Alzheimer, gene de autismo e não ser autista, não ter Alzheimer, não ter câncer. Por quê? Porque a maneira de controlar essa expressão genética, que é uma dessas especialidades em nutrigenômica, né? Você consegue, pela nutrição, fazer com que o gene se silencie na sua expressão ou outro gene se expresse. É possível isso? Sim, tem muito trabalho. Então, às vezes as pessoas não entendem muito bem para que a gente usa os exames genéticos, mas não é que eu vou dizer aqui, esse exame genético vai determinar o que vai acontecer com esse indivíduo. Não. Quando eu peço um exame genético, o objetivo é conhecer melhor os genes da pessoa
e com o estilo de vida intervir para aquela doença que está naquele gene nunca se Não manifestar. se manifestar. Ou a gente pode até uma doença que já se manifestou ficar silenciada. Hoje, antes de vir para cá, atendi uma menina que é 18 anos, com sobrepeso, muito pelo corporal, então eu olhei os exames dela, os exames de sangue, hormônios e tal. Eu expliquei para ela, olha, você tem um erro genético. Ah, mas como você sabe que é genético? Porque, né, experiência, né? A gente sabe que todas aquelas, né, tem orelhinha de porco, rabinho de porco, cabecinha de porco é o quê? Pô. Falei, olha, todas as características nos teus exames de sangue são predomínio de hormônios androgênicos masculinos e quase não tem hormônio feminino. Aí ela olhou, é mesmo? É, não tem hormônio feminino. Ela então, está assim, com baixo sim, hormônio hormônios feminino. femininos, estradiol, progesterona, quase baixíssimo, sim, pós-menopáusica, quase menina de 18 anos. E ela 18 anos. 18 anos. E os hormônios androgênicos, que são os hormônios masculinos, masculinos, altíssimos. Então, isso a gente chama de síndrome de ovários micropolicísticos. Então, é um ovário inflamado. Então, existe o gene da inflamação do ovário. Tá. E ele é ativado por açúcar. Açúcar. Então, quando ele é ativado por açúcar, Não é à toa por que diz que insulina é o pó que mais elevada, mata é o açúcar? é por isso. Porque quando a insulina dispara em resposta ao consumo de açúcar, essa insulina elevada ativa o gene. Ativa o gene da síndrome de ovários micropolicísticos. E ele ativado, ele inflama o ovário. E aí, depois, aparecem as bolinhas em volta do ovário. E esse ovário inflamado, ele não produz hormônios como deveria. Entendi. Porque ele está inflamado, então os hormônios femininos caem e os masculinos sobem. Aí o que acontece com a pessoa? Ela começa a ganhar peso absurdamente, ela fica larga, fica com porte grande, Sim. fica com o rosto, sabe, a mão, o pelo corporal. Masculinizado mesmo, Tá. Né? E isso, às vezes, até conflitos emocionais isso pode gerar. Eu estava pensando, não tem como não associar a vida emocional, não tem como. Não tem como. Aí você pergunta, você gosta de meninos? Você tá paquerando alguém? namorando? Tá namorando? Ele olhou pra mim, não. Não tenho vontade. Nem pensar. É, claro. Os hormônios estão completamente alterados, né? Claro, então ela não sente atração pelo sexo oposto porque ela não tem hormônios femininos para se sentir atraída por um hormônio masculino. Chocada. Mas isso muda. Se você mudar a dieta radicalmente, lógico, alguns outros nutrientezinhos, algumas coisinhas lá. Alimentação saudável, isso consegue ser? Consegue. Então, a menina que estava larga, cheia de andrógenos, cheia de espinha, né? Queda de cabelo, enfim, ela consegue retomar a sua forma como Deus criou. Sim. Quando você permite que a comida te cure. Que coisa linda a medicina, né? Tô encantada. Olha, eu sou da parte ali, né? Saúde mental, mas realmente a questão E nessa questão da saúde mental é extremamente importante, porque teus hormônios determinam teus pensamentos. Sim, sim. Né? Essa menina vai paquerar um menino quando ela tiver hormônio feminino. Claro. E aquele menino vai paquerar uma menina se tiver hormônio masculino. Lógico, tem outros fatores? Tem. Na psicologia tem um mundo de coisas. Mas não considerar o fator biológico, saúde, fisiológico, é um grande erro. A gente tem que entender que isso é importante. Então, às vezes, a gente está errando mesmo porque a gente não está investigando a saúde, né? É porque a gente não entende. A gente tem que entender que, olha, eu sou muito feliz por isso também, porque já teve época em que o médico sabia tudo e o paciente, coitado, não sabia nada. Né? O paciente lá chegava, não sei nada, o que ele falou está falado e é isso mesmo. Hoje não. Você quer... É só você pesquisar o que eu estou conversando. Bota lá, Google acadêmico, entre aspas, escreve em inglês, artigo. Então, hoje não existe mais um paciente que não sabe nada. Então, alguns pacientes vêm me testar no consultório. Doutora, mas você leu aquele negócio de Harvard que saiu ontem? Aquele assim? Ou eles fazem uma pergunta indireta. E a senhora já ouviu falar sobre... Eles vêm testar para ver quanto que eu sei, para ver se eles podem confiar em mim. Porque eles estudaram. Aí eu comecei a conversar e falei, porque não sei o que, completam as frases. Falei, você estudou isso, né? Ai, eu tô estudando pra caramba. Então, tá lendo, né? Tá lendo, tá estudando. Então você percebe que as pessoas não tem mais essa pessoa que não sabe nada. Não existe, Não existe mais. Se a pessoa tiver um pouquinho de curiosidade, né, e um pouco de, assim, direção.
Então, eu sei que eu não posso atender todo mundo, isso seria impossível. Mas o que a gente está tentando aqui? Divulgar. Sim. Porque eu vou te E confessar... informar, né, também as famílias, as Porque o que eu penso? Eu sofri demais, eu sofri muito com minha filha. Muito. Desculpa. E hoje eu vejo que pequenas mudanças teriam me poupado de tanta dor. Se alguém tivesse te informado, ou te orientado, né? Como você está trazendo aqui pra gente. Se alguém tivesse me falado, Sim. teria feito diferente. Eu não sabia. Então, depois que eu passei dessa fase, eu fiquei por luto, né? Uma perda, né? Então, eu perdi aquele conhecimento, aquele amor pela medicina. Eu tive um luto. Então, primeiro eu neguei, falei, não é possível que isso tá acontecendo, né? Não é possível que tinha tanta coisa na medicina que eu nunca ouvi falar. Eu sou tão estudiosa, como eu nunca sei, nunca soube. Então, negação. Isso é normal, luto, primeira fase, negação. Depois fiquei com raiva. Com raiva. Falei, não é possível que Comigo ninguém me não ajudou. Por que Deus ninguém me permitiu, trouxe né? essa informação? Como que eu não sabia? Fiquei com raiva. Tipo assim, você, né? Depois eu fiquei barganhando, amor, agora vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí eu comecei a negociar comigo mesma, com a situação. Depois eu fiquei triste. Falei, gente, não é possível. A medicina está avançadíssima e eu não sabia nada disso. Eu estava matando a minha filha. Né? Matando a minha filha cheia de medicamentos que os pediatras passavam. Com o maior carinho, eu entendo. Que dentro do que eles sabem, ele estava dando o melhor para ela. Mas eu estava matando. E depois vem a aceitação. Então, eu passei por esse luto quando eu me confrontei com uma área diferente de medicina. Então, isso também é medicina. Porque medicina não é só medicamento. Não pode ser isso. Tá. Antigamente, o médico te ensinava a pensar, te orientava a comer, né? Agora não, eu não posso botar informação nutricional porque a nutricionista te denuncia que você tá na área dela. Gente. Ainda tem isso. Ainda tem isso, né? Tem. Mas o que é interessante disso é a nossa missão é pelo menos despertar a curiosidade. E vocês que estão em casa, vocês possam ler, estudar, pesquisar. Tem outro caminho para a demência, para o Alzheimer? Tem outra opção? Há algo de casa, algo caseiro que eu posso fazer? Vocês vão se surpreender com a uma quantidade de artigos científicos que estão disponíveis para quem quiser aprender. Bem, nós estamos aqui com a doutora Odalis, vocês já receberam aí, né, uma porçãozinha desse programa. Mas agora a gente vai para o momento do Orama Home e já a gente volta. No nosso momento do Orama Home de hoje, nós trouxemos livros. Os livros dão um toque todo especial na decoração, complementam mesas, aparadores, estantes, assuntos como moda, viagens, tudo que vocês estão vendo aqui, todos esses livros maravilhosos, trazem ali conteúdo e muita leveza para sua casa. E na Dorama Home você encontra livros de diversos temas para fazer uma composição perfeita na sua decoração. Então você já sabe, para adquirir qualquer livro, você pode entrar no Instagram da Dorama Home ou no site. Estamos de volta com a doutora Odalis falando sobre autocuidado e saúde na família. Doutora,
Quais seriam, assim, os 3 nutrientes, assim, indispensáveis para a saúde? Olha, essa é realmente uma escolha difícil, porque todos são importantes. Sim. Porém, as deficiências mais comuns, e que hoje, assim, realmente eu acredito que todo mundo tinha que suplementar, por ordem de grandeza, de necessidade e pela repercussão sistêmica, é vitamina D. Eu creio que todo mundo tem Tem que que, tomar vitamina tem que D? tomar vitamina D, independente. Só o solzinho não dá? Não dá, porque a vitamina D é como se fosse a água do incêndio, tá? Pegando Tá, fogo, jogo a água. Ele é um anti-inflamatório. Como tá. nós estamos num meio ambiente muito inflamado, nossas taxas são muito baixas. Então, as taxas que nos laboratórios às vezes têm um valor de referência muito baixo, porque meio que é a média da população geral. Então, antigamente eram valores mais altos, já foi 70, foi 40, 50, foi 30, agora é 20. Então, assim, esses valores de referência são interessantes, mas eu recomendaria que vocês olhassem para sua família e procurassem níveis entre 50 e 70 nos exames sanguíneos. Algumas pessoas precisariam de mais, mas pelo menos ficar entre 50 e 70 já vai Tá. dar uma melhorada na saúde. Então, a primeira eu acho que é vitamina D. Tá. A segunda é magnésio. Magnésio. Magnésio é um mineral de solo vulcânico. Então, no lugar que tem vulcão, tem magnésio. Tá. E aí o magnésio entra na planta, que a gente come, o animal come a planta, aí a gente come magnésio. Isso aqui, no Brasil não tem vulcão. Eu ia perguntar, onde que arruma magnésio? Então, o Brasil não tem vulcão. Então, certamente, tudo que a gente come é deficiente de magnésio. Então, eu acredito Tem que que aí tem repor. vários tipos de magnésio, conforme a necessidade, o órgão. Tem magnésio que vai mais para o sistema nervoso central, tem magnésio que vai mais para o músculo, tem magnésio que fica no intestino. Tem magnésios variados, mas a reposição de uma quantidade de magnésio, eu acho que é importante, sim. E minha terceira dica seria o ômega 3. Realmente deveria existir um equilíbrio entre o ômega 3, que é um derivado de gordura, mais ou menos, um Sim. tipo de gordura boa. Não é uma gordura, na verdade, É um o óleo? ômega é um óleo. Aham. Não é bem uma gordura, mas é um óleo. Então, o ômega 3, ele deveria estar em equilíbrio com o ômega 6. O ômega 6 é pró-inflamatório, te ajuda a inflamar mais. E o ômega 3 é anti-inflamatório. Deveriam estar em equilíbrio. Mas a nossa dieta é muito rica em ômega 6 e muito pobre em ômega 3. Então, praticamente todo mundo é deficiente de ômega 3. Tá. Desde as criancinhas até os adultos idosos. Então, eu acho que Através da seria- medicação a gente consegue repor. suplementação é bom, dar uma complementadinha na dieta com algum complemento vale a pena. Fica a dica aí Desses da 3. doutora, né? Sim. Vamos repor, já que a gente tem essa deficiência aí, né, doutora? E qual seria a equação de uma vida saudável na fase adulta? Tipo assim, né? A pessoa está em casa assistindo a gente e falou, meu Deus, eu não fiz esse trabalho preventivo com a minha saúde física, né? Não me cuidei, não tinha essas informações, né? Eu posso fazer isso com os meus filhos, tá? E eu que já estou na fase adulta, o que eu posso fazer? Olha, boa notícia. Qual é a boa notícia? Vamos trazer boas notícias, nem tudo está perdido. Eu brinco e falo que é quase um rabo de lagartixa. A gente corta, nasce outro. Ah. Então, assim, todas as nossas células, até do osso, que parece ser duro e parece não se mudar, ele muda. Células morrem, células nascem. Então, um corpo inteiro, em média, vai se renovar em 7 anos. Então, nunca é tarde. Não importa a idade que você esteja hoje, é você começar a adquirir o conhecimento necessário para cuidar de você mesmo. Então, é aquele negócio de autocuidado. Então, coisas básicas. Tente fugir do glúten, fugir das lectinas, comer menos industrializado, beber muita água, fazer um exercício físico, meditação, jejuar, orar, perdoar rapidamente. Perdoar é importante, né? Muito O perdão, importante. né? A falta de perdão é o que mais gera câncer e doenças autoimunes. Então, a gente tem que se perdoar e perdoar o outro assim, ó. Veio o problema, perdoa, esquece, acabou. Muito bom ouvir isso de uma médica, né? Porque as pessoas associam muito isso ao espiritual. Você está trazendo também de uma forma física, fisiológica, Sim, né? Que a falta do perdão sim. traz, sim. Traz muitas câncer. implicações. Então, começa a fazer a coisa certa, se exercitar, começa com um exercício levinho, por exemplo, se você tem mais de 45 e tem algum problema ortopédico, começa se alongando e fazendo um pouquinho de musculação.
pouquinho de musculação, alongamento, mudança de estilo de vida, naturalmente você vai começar a emagrecer um pouquinho. Aí depois você começa um aeróbico leve, então, e continua na musculação, porque você tem que ter musculatura adequada para suportar o exercício. Então, você começa a fazer esse treino, nutrição, pensamentos, de que você nutre tua mente, o que você está lendo, se ficar só ouvindo jornal, você vai sair no desespero. Arrasado, então, né? Vai a gente morrer, tem que tentar né? ler livros que te levantam, que te animam. Coisas leves, Coisas alegres, alegres, pessoas animadas. também, né? Sim, aprender a controlar o estresse, administrar o estresse, aprender a se comunicar, uma linguagem verbal não agressiva, não violenta. Então, como se expressar sem gerar? Porque existem várias maneiras de falar uma mesma frase. Em algumas frases eu posso ser muito agressiva e posso falar a mesma coisa de uma maneira mais leve. Então, a comunicação com você mesmo e com o meio faz muita diferença. Tem um testezinho, que é a última coisa que eu vou te dizer. Tem um teste. Tá no YouTube, você pode fazer em casa. Pega um arroz, bota num pote. Mesmo arroz, bota em outro pote, em outro quarto. Nesse primeiro arroz, vai um monte de criança insultar o arroz. Falar, não sei o que, palavrão, gritaria, você isso, você aquilo. E no outro pote, elogio e carinho. Adivinha? O arroz que foi insultado, ele fica preto, apodrece. E o outro arroz fica lindo. Você vai, detalhe, arroz tem ouvido? E aí? E aí? Pois é, por que eu falo da comunicação não violenta? Porque às vezes nós somos violentos a nos comunicarmos com a gente mesmo. E fala assim, ai, eu sou muito ruim, ai, porque não mereço mesmo, ai, porque sou desleixada, ai, porque... Se deprecia, aquelas né? palavras, elas têm uma influência por frequência. Aí entra a física quântica, a medicina quântica. Porque o arroz não tem ouvidos, mas a vibração do meu tom ao falar, essa vibração gera uma frequência eletromagnética que o arroz capta. Sim. Por que uma pessoa que cuida de planta e fala coisa linda para a planta fica linda? Ela tem ouvidos? Não. É frequência. Então, a frequência nos dá vida ou nos mata. E a nossa palavra tem poder. Por isso que, né, nossa palavra tem poder. Então, ter uma comunicação não violenta com você mesmo e com a tua família devolve a paz, devolve a vida. Que lindo, doutora. Olha, nós poderíamos ficar aqui, né, muito tempo ouvindo a doutora Eudales falando não só sobre saúde física, né, mas falando sobre vida e vida saudável, né? Que bom. O que você diria às famílias que estão ali precisando, né, reforçar a sua saúde? O que você diria a elas? Começa com o básico. Começa com o básico, um pequeno exercício. Começa a retirar os antinutrientes, as coisas que não prestam, que todo mundo já está careca de saber que não presta, é só retirar, parar de comprar. Se você parar de comprar, vai parar de ter em casa. Começa a se nutrir de maneira mais sábia, bebe muita água e viva sempre feliz, sabe? Guardando no seu coração que Deus tem o teu melhor. Não importa o que você está passando, Deus tem o teu melhor. Confia, renove sua energia e fala assim, olha, hoje está num momento ruim, mas Deus está trabalhando. Não perca a esperança. A esperança renova a tua energia. Então, quando você estiver em casa triste, fala assim, não, vai dar tudo certo. Obrigada, Senhor. Porque nessa dificuldade, eu sei que você está trabalhando em mim. Porque nessa dificuldade, você está me fortalecendo. Então, essa fala com você mesmo vai renovar a tua energia, vai renovar a tua saúde. Doutora, que prazer enorme te ter aqui no Família Mais, né? Quanto a gente foi abençoado, tenho certeza que quem está em casa com a gente também foi muito abençoado. Que Deus possa, a cada dia mais, fazer prosperar em todas as áreas da sua vida, né? Não só a senhora, como a sua família toda. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai precisar trazer ela novamente, né, direção? A gente vai precisar. Quero agradecer muitíssimo a sua audiência, a sua participação aqui com a gente nesse programa. Toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV, a gente tem um encontro. E eu quero te pedir, né, um grande favor, compartilha esse programa para o maior número de pessoas e famílias, para que elas também sejam ali orientadas e informadas sobre autocuidado, sobre saúde. Que você seja muito abençoado. Um beijo e até o próximo programa. A gente se encontra.